Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra de las actividades de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Es un placer poder contar con la presencia de manera virtual, en este caso, del equipo de los responsables, de los culpables, diría, de la película Bob Cuspe, Nos no gustamos de Shenchi, que lo pronuncié muy mal, ahora ellos lo van a decir como debe ser, pero es un documental o no, de eso vamos a hablar, sobre Bob Cuspe, un personaje, uno de los tantos personajes de Angeli. Angeli es uno de los cuadrinistas o historietistas más populares de Brasil. Él surgió y se hizo muy popular en la década de los 80 a través de una revista iconográfica que se llamaba Chiclete con Banana o Chicle con Banana, de la cual salieron autores como Laerte, como Glauco, o Glauco, ya me dirán también, y el propio Angeli es el autor de muchísimos personajes, como Woody Stock o Scrotinius, que aquí los pueden ver, a Woody Stock, como decía, que son una pareja muy interesante, rebordosa, una de sus máximas creaciones, que el director de esta película ya trabajó, y ya vamos a hablar de Rebordosa puntualmente, y ver si el resto del equipo también estuvo involucrado, y lo estoy haciendo eterno. Y entre esos personajes también Bob Cuspe, así pronunciado en español, que es el centro de esta película, que no sabemos si es un documental, si es una ficción, si es un poco las dos cosas, o si es meternos en la enfermiza mente de Angeli, un gran autor de historietas, como decía, o cuadriños en portugués. Pero para eso vamos a hablar ahora sobradamente con César Cabral, el director de la película, Iván Melo, el productor ejecutivo, y Eva Randolph, que es la montajista. Bienvenida, Eva, bienvenidos muchachos. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Olá, muito um prazer, o prazer é nosso. Começar contando um pouquinho do Angeli, né? Eu acho que antes de falar do filme, é importante ressaltar que o Angeli é famoso também por matar os seus personagens, né? Antes desse filme, eu tinha feito um curta que chama Dossiê Rebordosa, que era uma história que investigava o que leva um autor a matar sua personagem. O Angeli desenhava, publicava na Folha de São Paulo, que é um dos grandes jornais do Brasil, as tirinhas diárias, e ele foi matando a personagem aos poucos, até que ele nunca mais desenhou. Com isso, eu acabei fazendo um curta, que também é uma mistura de documentário com animação, e isso foi em 2008, e em 2014, 15, eu comecei, junto com ele, a entrar num novo projeto, que seria fazer um longa, e tentar aprofundar um pouco no universo do autor e o que leva esse autor a lidar, como ele lida com seus personagens. Sendo Bob Cuspe talvez o personagem mais alter ego do próprio autor, né? Foi o primeiro grande personagem, o primeiro grande sucesso dele nos quadrinhos, até por ser um símbolo do punk relacionado com a música, e toda uma história que acontecia no Brasil nos anos 80. Então, através de entrevistas iniciais, cerca de 30 horas de material, eu fiquei me relacionando com ele de uma maneira muito tranquila, assim, com uma equipe reduzida. Às vezes eu ia sozinho, e eu fui registrando e tentando entender esse momento em que o autor estava, né? Porque o Angeli também tem uma fama de ser um autor em crise, ele está sempre em crise, né? Ele se desenha no quadrinho. Então, a partir desse material, a gente começou a construir, junto com a Eva, uma primeira narrativa que seria um documentário, para só então desenvolver o roteiro da ficção, da história do filme, com seus personagens tentando sobreviver à ira do autor. Creo que es para, bueno, puedo hablar un poquito ahora también. Entonces, bueno, como dijo César, al principio no teníamos un guión, lo que teníamos eran algunas, o sea, muchas en realidad, muchas entrevistas que hizo César con Angeli, algunas las utilizó creo que en sus otros cortos o bueno, en otros materiales que hizo, ¿no? O sea, era un material no de un solo momento, pero también como solo audios en algunos casos. Y lo que nos pusimos a hacer al principio fue entender cuáles historias habían, ¿no? Cuáles historias contaba Angeli,
pero también qué crisis estaba pasando, ¿no? Porque desde el comienzo eso estaba bastante claro para César, que se trataba de un autor en crisis también. O sea, es algo que fuimos entendiendo, pero siempre, o sea, creo que César comprende muy bien a Angeli, entonces siempre era una manera de comprender también a Angeli, hablando con César y luego, bueno, entonces ahí en el comienzo hicimos esos monstruos de edición que, bueno, que eran básicamente Angelique hablando cosas para, para ir sacar los temas de la película también, ¿no? Y en paralelo había ya un diálogo con Leandro, ¿no? Leandro Maciel, que es el otro guionista de la película con César, y que estaba un poquito más, estaba más encargado de la parte de fantasía de la película, ¿no? O sea, era mi impresión por lo menos. Pero yo no estaba, o sea, yo siempre solo trabajaba con la parte documental en el comienzo, ¿no? Y luego íbamos intentando pensar escenas en que esta parte documental pudiera funcionar como una autoficción de Angeli. Y ahí fuimos entendiendo, comprendiendo también maneras de subverter el habla de Angeli, que era documental, para una ficción. O sea, y ahí, bueno, estrategias miles para, o sea, cuando él se acordaba de una historia, hacerlo como si él estuviera hablando, como si estuviera interpretando esa historia y no solo recordándose de la historia. Y bueno, fue un proceso de 5 años de montaje, entonces tuvimos muchas etapas y claro, no lo hice sola, también, o sea, el montaje sí, yo la firmo, pero hay una persona muy importante también, que es el Samuel Mariani, que estuvo a partir de un momento haciendo como una, eh, ¿cómo puedo decir? Una manutención del montaje, porque, o sea, en el proceso de animación todo se pasa al mismo tiempo, entonces el guión, el rodaje y el montaje y todo, ¿no? Todo estaba pasando al mismo tiempo, entonces teníamos una parte de la película, pero luego no teníamos la otra, y luego algunas partes estaban en Animatix, y eso es lo que es, digo, es el manutención del montaje, porque es un súper, da mucho trabajo hacerlo, o sea, montar el Animatic, luego sonorizarlo, luego había la grabación con los actores, elegir los takes de los actores, luego la superestructura y bueno, eso, ¿no? Ahí la fase final, o sea, en los últimos años ya estuvimos pensando más las conexiones en la película y la estructura misma, ¿no? Porque ahí ya teníamos más las escenas, pero al comienzo no teníamos ni idea de las escenas, entonces fue un proceso de mucho aprendizaje, sí. Un proceso muy, muy, muy importante. El trabajo es titánico, es 1 hora y media de animación permanente, lo cual ha de haber sido todo un desafío, hecho con muñecos, ¿no? ¿Me pueden contar un poco del proceso? O sea, son muñecos reales van cambiando las facciones, van cambiando los movimientos. Cuenten un poco cómo es para que la gente se dé una idea cómo fue el trabajo de registro. Falando um pouquinho sobre o processo de produção, sobre o processo de uma animação de maneira geral, que é um trabalho muito artesanal, né? O stop motion, na verdade, ele tem uma situação muito próxima a uma filmagem live action, quero dizer, é uma situação com uma maquete, com um boneco, com uma iluminação, com câmera, num estúdio de filmagem, porém, o que dá vida, né? A animação é feita quadro a quadro, quer dizer, a gente vai movimentando o personagem, fazendo fotografias, e essa sequência de fotos dá a ilusão do movimento, né? O processo cinematográfico. Para ter uma ideia, a nossa média de produção era, por animador, de 2, 3 segundos por dia, né? Isso quando era um dia bom, assim, que tinha trabalhado bem. E é muito engraçado nesse processo de produção do Bob Cuspe, porque a animação tem por ser demorada, a gente tem que planejar ela muito bem. Não dá para ficar fazendo take 2, né? E o documentário é o oposto. A gente tem um vasto material, horas e horas captada,
E com esse material a gente trabalha na edição. Então era um exercício constante junto com a montagem do filme para determinar o que realmente ficava e o que ia ser animado, né? Principalmente a parte do Angeli, né? Só que a parte do Angeli, como a Eva disse, ela se relaciona o tempo todo com a parte ficção do filme. Então uma coisa influencia na outra e foi um processo que a animação permite trabalhar a pré-produção, a produção e a pós-produção em paralelo, né? Então a gente é tão lento o processo que a gente vai trabalhando por cenas, né, por planos do filme e definindo o processo todo, né? E claro que a hora que a gente olha o conjunto do filme, vê se essa história está contando, vê se a gente filmou a mais ou se está faltando coisa. Obviamente isso aconteceu durante o processo, né? A gente animou algumas coisas, perdemos cerca de 20 minutos de animação produzida, que é considerável para um processo, e animamos algumas outras coisas na pós-produção ainda para complementar o filme, né? A animação ela é feita, os bonecos, só para contar um pouquinho, eles têm um esqueleto interno de metal, que a gente chama de ball joints, que são articulações, que permite uma precisão no boneco, permite posicionar ele de maneira precisa. O rosto, que é o lip sync, né, que é o sincronismo labial, a gente usou impressão 3D, então a gente tinha uma sequência de bocas, que era em torno de 100 faces diferentes por personagem, e elas iam sendo trocadas conforme a animação e dando o ritmo da fala. Ah, y solo para comentar un poquito que también, o sea, habían momentos en que estaba yo montando y estábamos haciendo los fotomontajes también, ¿no? Con los muñecos, o sea, decupando y montando al mismo tiempo, que es eso lo que dijo César, ¿no? Que justamente para que no animaran sin motivo, ¿no? O sea, entonces primero lo que hacíamos antes eran animaticos, dibujos, ¿no? Y luego después, más hacia el final, creo que desarrollamos un poquito una manera de hacerlo con fotos. Bueno, eso ya lo hacían ellos también, pero funcionó muy bien hacerlo al mismo tiempo conmigo allá en Koala, en la productora, porque ahí, o sea, también, o sea, lo que permite ese proceso de animación es que el montaje sugiera planos y genere nuevos, ¿no? O sea, que uno, o sea, claro, con algunas limitaciones también, porque hay ese proceso artesanal que dijo César, que era muy importante no hacer muchas, o sea, trabajarlo artificialmente, la imagen no nos interesaba, pero algunas cosas sí que se podía crear, como por ejemplo, en algunos momentos les decía, ah, necesito un punto de vista de este personaje para que comprendamos que, perdón, que mira hacia adentro de otro sitio. Y ahí nosotros testábamos eso, o sea, hay un equipo ahí para eso también, testábamos eso bueno, con las fotos también. ¿No? Bueno, perdón, todo este trabajo infinito, titánico, como dije recién, dependía mucho de la producción. La coordinación y la producción para sostener esta locura absoluta, que habla también de la locura de ustedes tres, debo decirlo, Iván. Contanos un poco la experiencia desde tu área. Então, o César é o maluco da história, né? Porque a Koala é uma empresa que ele fundou em 99 e ele faz os filmes dele ali dentro, com o processo de uma equipe toda formada que ele mantém durante o ano. E eu sou um produtor que fui convidado para participar dessa maluquice pela primeira vez, e foi muito impressionante. Eu fico ouvindo o César e a Eva falar, e eu acho importante. Eu sou um cara que veio de live action, fiz muitos filmes de live action, então, e esse foi meu primeiro contato com stop motion. E o que mais me impressionava era justamente isso. Você fica filmando sem parar por 5 anos, né? Eu filmo em 6 semanas, 7 semanas. E o César filma 5 anos sem parar. E é uma coisa inacreditável. Então, acho que é por isso também que tem essa coisa de você poder trabalhar com a Eva em momentos diferentes, né? Geralmente a gente tem um contato com o montador no live no início e depois um outro muito mais seguro no final. E no stop motion tem essa
possibilidade que eu descobri, que é um vai e volta, né, que parece que nunca vai acabar, mas o dia acaba, e foi incrível quando acabou, porque acho que essa fricção entre o César e a Eva, né, porque aí são dois artistas que tentam buscar uma linguagem dentro de algo que parece que, nesse caso específico do Bob, não é uma questão só de ser um documentário, uma mistura de documentário e ficção, tem também a coisa de ter uma viagem psicodélica ali no meio, de ter uma linguagem que, né, do final do início da nossa liberdade de expressão no Brasil. Então, o Angeli também significa um pouco isso, né, uma época, e a gente tinha ali que cuidar de coisas que hoje talvez não fossem tão aceitas. Então, era um cuidado que se tinha na produção o tempo inteiro, né, César? Não era algo assim, a Eva tinha esse olhar, a gente tinha um olhar para também manter a linguagem do Angeli e não transformar ele num monstro, que não era isso que a gente queria, pelo contrário, a gente queria mostrar o quanto ele era importante. Do ponto de vista de produção, é isso, o negócio é que com 5 anos, o dinheiro vai sumindo, e você vai entrando num certo desespero de, meu Deus, como que consegue mais dinheiro e como convence as pessoas que nós vamos terminar o filme. A gente está terminando, demora, mas nós vamos terminar, entendeu? E aí você começa a agregar também. Eu acho que é isso, assim, como os artistas da Koala são pessoas profissionais, o César tem essa questão de tê-los sempre durante o ano com muito trabalho, então a gente fazia alguns outros, assim, a Koala fazia alguns outros trabalhos no meio, acaba sendo mais fácil de você trazer novos investidores para o projeto, né? Os investidores acabaram tendo que entrar no decorrer do filme. A gente tinha um orçamento inicial que foi aumentando, né, César? E aí você vai atraindo novos investidores, mas eu acho que é isso. Se você tem uma produtora como é a Koala, que faz vários trabalhos, que oferece várias oportunidades, acaba sendo um pouco mais simples. Eu não consigo imaginar o que deva ser para um artista sozinho, sem uma produtora como a Koala, fazer um longa-metragem de animação stop motion. Até porque, enfim, é o segundo, acho que isso explica muito o fato de ser o segundo longa-metragem de stop motion da história do Brasil, né, César? Acho que é. Sim, só complementando o que o Ivan falou, na verdade é um processo como se fosse um live, só que em slow motion, né? Assim, é lento, né? Assim, demora. Eu acho que uma coisa que o Ivan não comentou, mas que a gente sofreu muito, é que exatamente, o pensamento dos investidores no Brasil, ou até do próprio setor, não tem um olhar para animação, porque a gente tinha contratos o tempo todo vencendo, né, Ivan? E o Ivan na loucura de renegociar isso, porque... os prazos no Brasil estão de 3 anos, é impossível, né, César? Um longa-metragem de animação stop motion, você não consegue chegar a fazer em 3 anos. Então, você tem que ficar pedindo adiamento de projeto. É uma loucura, é meio uma loucura, assim. Mas é isso, né? É o segundo longa. Eu acho que a gente está preparando um terceiro, vai dar tudo certo. Excelente, excelente noticia. Yo quiero decirles algo, porque claro, estamos hablando del esfuerzo y todo el trabajo, insisto en esta palabra, titánico de ustedes y del equipo que los acompañó. Pero lo principal, y me parece que es lo más rico que tiene la película, es que todo eso pasa a ser un detalle, porque lo que ustedes están contando es una ficción dentro de un documental y logran armar algo que a la larga termina siendo un híbrido entre ficción y documental que trabaja con un formato distinto que interviene en la realidad, por lo cual hay como un juego de cajas alrededor de la realidad, del documental, de la animación, complementando lo documentado. El resultado es muy interesante desde la lectura, digamos, cinematográfica, y me parece que es un juego sumamente inteligente y muy logrado, y que también, a medida que avanza el metraje, uno se olvida que está viendo una animación. Uno está dentro de la cabeza de Angeli, y eso es un logro también interesante. ¿Cómo trabajaron esta mezcla de géneros? Desde lo formal, ¿no? Desde la idea, quiero decir. Bueno, no sé, César, ¿quiere, verdad? Por favor, Eva. Tá.
No, es que solo porque me quedé pensando que había un desafío justamente que era mezclar un documental en que tenemos a Angélique, ¿no? Un hombre mayor, digamos, aunque sea muy interesante, pero ni todos saben quién es Angélique, ¿no? Entonces, tenemos una entrevista que se repite, una forma de entrevista, luego hay ese mundo de fantasía, ¿no? Que, bueno, desde, o sea, hubo un momento en nuestro proceso que hablamos que era muy importante establecer desde el inicio cuál era la relación entre los dos mundos y que, o sea, que el mundo de la fantasía era la fantasía dentro de la cabeza de Angélique, porque eso no estaba desde el comienzo de las ideas de la película, ¿no? Eso fue una capa, digamos, que la película ganó en el proceso, ¿no? Al principio las dos, o sea, los mundos se desarrollaron de maneras independientes, o sea, independientes no totalmente, pero no con esa misión de que uno está dentro del otro necesariamente, o sea, había esa libertad en el comienzo, pero lo menos, o sea, eso fue algo que fuimos desarrollando, hablándolo bastante también, y a partir de referencias también de falsos documentales y tal. Eh, Luego, o sea, repetir esa escena de la entrevista era un desafío, porque luego uno se podría aburrir muy fácilmente con eso. Entonces, eh, una cosa que nos fue surgiendo fue justamente la estética del making of, que era como, o sea, ir más aún hacia lo real, hacia los errores del real, que es más chistoso, que solamente hacer un tío viejo hablando, ¿no? Que claro, no es Angeli, pero uno viéndolo críticamente le dirías un señor que está amargurado con la vida, ¿no? Y, y en eso fuimos creando entonces esas capas, que creo que ahí los géneros fueron surgiendo en ese proceso y luego ahí creo que César puede hablar un poquito más porque él quería también hacer ese, por lo menos o sea, fue siempre mi impresión de hacer un homenaje a muchas películas, desde la película tiene homenajes a otras películas también, ¿no? En ese sentido. Cinefilia, hay mucha cinefilia en este proyecto. Contanos sobre eso, César, por favor. Sim, agregando um pouco ao que a Eva falou, havia também o desafio de lidar com a obra de um autor consagrado, né? Então a gente tinha que ter um diálogo com o trabalho do Angeli, quer dizer, a gente não pode desconectar do personagem que ele criou nos quadrinhos, no bidimensional, no desenho, transpor isso para uma realidade de animação em stop motion, mantendo essa conversa sempre com o autor, né? Há sim uma relação forte e sempre muito atenta em cuidar para que as pessoas tivessem o contato e o conhecimento de quem é o Angeli. Eu acho que no Brasil é bem mais tranquilo, porque o Angeli é muito conhecido, marcou uma geração, mas fora do Brasil, eu acho que se perdesse esse elemento de um autor com seus personagens, um grande autor em crise com a sua obra, o filme diminuiria, né? Eu não sei o quanto o filme atinge, mas eu sinto que ele comunica e constrói bem. Inclusive, constrói o Angeli como um personagem dele mesmo, né? Ele nos quadrinhos, ele se autodesenha, ele se intitula O Velho Cartunista, né? E a gente trouxe isso, né, que é revelado no filme, de uma maneira em que aquele documentário também não era um documentário, apesar de ser um doc animado, a gente não tem nenhuma relação direta com o documentário como se costuma ter, né? A gente manipulava muitas entrevistas, a gente construía a nosso favor para se criar a história, né? E leva isso no final como ele também é um personagem dele mesmo e se relacionando com os seus outros personagens. As referências também que a Eva apontou, que para a gente sempre vai trabalhando e vai pensando em filmes, assim, eu tinha a ideia desse momento psicodélico, que é a hora que o táxi mergulha, que seria um mergulho na cabeça do Angeli, é uma coisa que vem diretamente do 2001, né, assim, o slit scan, o slit scan foi um processo que o Kubrick desenvolveu para o 2001, em que ele fazia um movimento de câmera que ia registrando um frame. Só que o nosso desafio era fazer isso em stop motion.
Então, a gente fez um aparato físico que era um traveling quadro a quadro que ia deslizando sobre uma superfície de massa de modelar, de plastilina, e gerava essas manchas, né? Então, tem um diálogo aí com coisas que a gente gosta, né? Assim, tem do Kubrick, é muito engraçado que tem uma cena de um traveling que depois eu estava assistindo uns filmes e falei, nossa, mas tá ali, né? Assim, eu vi esses filmes quando era, sei lá, adolescente, e algumas coisas ficam na nossa cabeça, né? Inconscientemente a gente vai trazendo isso. Mas acho que é isso, né, Eva? Não... Mas eu acho importante, César, reforçar o que você e a Eva já falaram, mas eu gostaria de reforçar de que assim, esse limite entre o real e o ficcional, no que diz respeito ao que a gente chama de documentário do filme, ele não existe, entendeu? Realmente ele não existe. Ali tudo pode ser ficção e tudo pode ser documentário. Então, nem tudo que hoje ele fala é real e nem tudo que se fala sobre, né? Quando a gente mostra o Angeli daquela forma ali, aquele Angeli boneco ali, nem tudo é... O que é real são os movimentos, e isso eu acho que é uma coisa interessante de se falar, Pablo, porque o César tem... Eu acho que o César desenvolveu uma técnica de movimento super interessante. Depois, César, se você puder falar um pouquinho sobre isso, de como ele tem feito esses movimentos, e isso eu acho super interessante, mas eu acho que é a coisa mais real do filme, vamos dizer assim. Até para não parecer que o Angeli é exatamente aquilo que a gente desenhou ele, né? Não, agora tem uma coisa importante que o Ivan lembrou bem, que apesar da gente manipular os depoimentos do Angeli, não tem nada escrito para o Angeli. Tudo que foi feito ali foi numa situação documental. A gente não não escreveu um texto e pediu para ele falar. A gente tinha que lidar, e era o nosso grande desafio, né, Eva, em construir um diálogo dele com as outras pessoas, que a gente escrevia o diálogo, de uma maneira assim, temos esse material documentado, e como é que a gente põe vozes nos outros personagens para ter essa interação. Então a gente manipulava, mas nunca teve essa coisa escrita. A questão da animação que o Ivan falou, eu penso muito da seguinte forma: a animação por si só já propõe um mundo que não é a realidade, né? A gente vê, é um boneco, é um cenário. Agora, se tratando de um autor, se tratando de uma coisa que quer se aproximar do documentário, a intenção foi levar a animação num nível em que ela ficasse naturalista. Muitas vezes a animação é mais cartunesca, né? As ações são aceleradas, são pontuadas, e no nosso caso foi um trabalho de não fazer isso, fazer com que parecesse o mundo real. Talvez seja por isso até que o Pablo falou no início que você esquece que é uma animação, você entra na história, né? Você começa a ver e começa a entrar no filme como se você estivesse assistindo um filme e você se desconecta da animação. E para isso a gente fez, muitas vezes a gente fazia uma cópia, que a gente chama de rotoscopia, que era seguir o gesto do autor, né, do Angeli, ou mesmo de outros entrevistados, ou quando não tinha, a gente construía esses movimentos em live action para ser a base para o animador trabalhar, né? E é o que eu acho que é o grande trunfo, não é uma coisa que eu inventei, como o Ivan falou, mas é uma proposta, assim, de seguir, né? A Disney rotoscopiava a Bela e a Fera lá há muito tempo atrás, mas no stop motion não é tão comum, mas eu acho que ajuda também a dar personalidade para cada personagem. O que eu quero dizer? O Angeli é ele ali. A voz dele junto com o gesto dele funciona e a gente, de alguma forma, compreende isso. A Laerte, que é mais delicada, né, que é a amiga do Angeli, cartunista também, que é mais contida no movimento, isso também passa tanto na forma dela se expressar pela voz quanto pelo corpo. Então, eu acho que essas características que constrói cada personagem ajuda muito a deixar a animação menos plana, né? Muitas vezes, numa animação, parece que todo mundo anda igual, né? E no mundo real a gente não anda igual. Es cierto, hay un fluir muy, muy, muy realista y eso hace que la película también sume en ese realismo muy fuerte. Ya vamos a ir cerrando. En la película se dan un montón de situaciones a partir de este enterarse de Bob Cuspe, el personaje, que su vida o su futuro corre peligro, algo que ya vimos en Dossier Rebordosa.
un cortometraje que está disponible en Vimeo en la página en la cuenta de Koala Filmes, ¿no? Se puede ver ahí el cortometraje, muy recomendable. Y también para ampliar, recomendamos mucho para ampliar, tienen que conocer a Angeli. Esto a todos los espectadores, las espectadoras que no conocen a Angeli, busquen su obra porque es realmente espléndida y esta película da muy buena idea de por dónde va. Y lo que me interesa de ese enfrentamiento, uno siempre piensa en el bien contra el mal, ¿no? En las películas, en general, son los grandes temas de la ficción. El bien contra el mal. En esta película tenemos un momento de road movie donde hay enfrentamientos, pero sin definir quién es quién. Acá me parece que hay un enfrentamiento entre el pop y el punk. ¿Es así? Salvaje. Exatamente. Eu acho que o que conduz a história é um punk sendo engolido pelo pop, né? De certa forma, é uma metáfora do autor sendo engolido pelos personagens, das desilusões da vida, né? Coisas que a gente acredita e elas vão sendo engolidas pelo mundo que a gente vive. No filme, o Angeli decide matar o personagem, né, o Bob Cuspe, pelo pop, e o símbolo desse pop, até sugerido pelo próprio Angeli, seriam mini Elton Johns, né? São mutantes Elton Johns num deserto pós-apocalíptico, né? E o Bob tenta sobreviver a isso tudo. Então a música, assim como na obra do Angeli e no filme, ela conta muito, né? Isso a gente se preocupou também em colocar muita música que influenciou a gente, músicas produzidas no Brasil, né? Claro que produzidas no Brasil, mas era um punk, que também foi produzido na Argentina ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, músicas que dialogavam diretamente com a gente. E esse embate com o pop, que está sempre, né? Não é uma coisa de uma época, mas eu acho que é uma coisa constante. E eu acho que por isso que o filme, pelo que a gente tem acompanhado desde a sua estreia, dialoga muito com os jovens de hoje. Tinha uma preocupação muito grande. Será que as pessoas que vão gostar do filme são pessoas que conhecem o Angeli? Não, está funcionando porque eu acho que é um filme que o jovem de hoje sente, de alguma maneira, as mesmas coisas, né? Tem as mesmas crises, né? Então, acaba sendo um pouco mais amplo esse diálogo. Acho que é isso. Totalmente, totalmente. Bueno, no hay mejor forma para cerrar esta charla. La verdad, les agradecemos muchísimo el tiempo y la posibilidad de poder exhibir la película. Nada, la amamos, nos parece algo fascinante y que esté en la competencia latinoamericana nos llena de placer. Felicitaciones nuevamente, no sé si quieren decir algo antes de despedirse. Eu só quero agradecer em nome de toda a equipe do filme, dos nossos patrocinadores. Nós brasileiros temos um carinho gigantesco por Mar del Plata, você sabe disso, né, Pablo? É uma invasão sempre que possível de brasileiros no teu festival. Então, eu acho que eu quero agradecer. É um prazer muito grande, né, César, ter esse filme nessa seleção. Enfim, não sei se a Eva quer falar alguma coisa, mas muito obrigado, Pablo e toda a equipe aí do festival por dar essa chance para a gente, para o Bob. Eu quero agradecer o carinho pela oportunidade de exibir. O filme teve 2 animadores argentinos trabalhando no final do filme, né, que é o pessoal da Cancan Club, e que foi muito legal trazer, até por uma troca, né, por uma aproximação do Brasil, né, com os outros países próximos. Acho que tem uma barreira da língua, muitas vezes, né, e o Brasil, por esse tamanho que eu acho que a experiência da animação e a troca, a animação e stop motion são poucos no mundo, né? Não é um privilégio nosso, mas é quase uma família que fica circulando de projeto em projeto e, conseguir levar o filme, exibir o filme no festival, para a gente é uma honra e tanto. Agradeço muito. Eva.
No, solo que la última vez que estuve en Mar del Plata, me acordé que estuve en el casino y nada, nada de eso. No, pero no, también muy feliz de estar en este festival que es muy lindo, maravilloso. Y nada, muchas gracias por la invitación también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vayan a ver Bob Cuspe, A nosotros no nos gusta la gente, una película apasionante por donde se la mire, puro rock o pop. Ustedes decidirán. La batalla comienza cuando empieza la película. Gracias de nuevo, felicitaciones por ese gran trabajo y nos vemos en la próxima película. Gracias, sigan disfrutando de esta Gracias. 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Obrigado.